Como eu aventei, nós somos seres de hábitos. Nós precisamos consolidar esses hábitos para nos sentirmos seguros, com os pés no chão, vivendo as nossas vidas. Desde sempre, a nossa mente já vai nos conduzindo para estruturar e consolidar hábitos de viver. O sistema natural tem os seus hábitos e nós, como uma espécie vinda do sistema natural, tendemos a consolidar esses hábitos. Isso é instintivo, não é isso? Nós não temos uma dinâmica repetitiva de dia e noite, de estações do ano, de movimentos celestes, movimentos das correntes da água, do vento, que fazem com que esse sistema, esse ecossistema tão complexo se harmonize a ponto de perpetuar a vida nesse planeta, o que é algo muito doido se a gente parar para pensar. Essa imensa bola de terra e tantas outras coisas girando com uma harmonia perfeita, numa inclinação perfeita, com tantos outros, eu esqueci o nome, né? Com sol, com estrelas, com lua, com tudo isso fazendo com que a nossa vida se perpetue. E isso não é diferente num microcosmos individual. A gente, como ser humano, também vai estabelecer rotinas de vida, vai fechar e se organizar em hábitos para a gente poder bem viver do nosso jeito. E aí tem algumas coisas. Nós nos estabelecemos com hábitos em 3 instâncias de pensar, sentir e agir. Essas instâncias, elas vão atuar, esse padrão de hábitos, em 4 planos relacionais. O plano da vida social, de lazer e amigos, da vida familiar, da vida afetiva de par e da vida profissional ou estudantil, se você está numa fase ainda que está em escola, em universidade. Muitos hábitos vão se mostrar presentes nesses 4 planos relacionais. Outros hábitos vão ser específicos de cada plano relacional. Eu vou ter, às vezes, um padrão diferente de pensar, sentir e agir em cada um desses âmbitos. Por isso, muitas vezes eu me apresento, eu pareço ter mais de uma personalidade, porque dependendo da forma como eu expresso a minha personalidade, eu vou parecer ter uma personalidade como par, outra personalidade profissional, outra personalidade no seio familiar como filho, no seio familiar como irmão, por exemplo. Eu me lembro, achei tão interessante, uma vez na UERJ, eu e outros 2 amigos formamos um grupo de estudo e conseguimos, eu não vou contar essa história que ela é longa, mas conseguimos levar esse grupo de estudos para ser coordenado pelo Antônio Gomes Pena. O Antônio Gomes Pena é uma referência da psicologia no Brasil. Ele foi professor da FRJ e ele foi um dos professores fundadores da psicologia no FRJ. Uma grande referência no Brasil durante muitos anos. E aí, ele já aposentado, a gente conseguiu conversar com ele e ele topou ser um coordenador de um grupo de estudos que a gente se reunia na casa dele, um apartamento maravilhoso em Copacabana, uma biblioteca imensa com livros do chão até o teto, e a gente tinha grupos de estudo lá com o Pena. E o Pena era um homem muito conhecido, muito respeitado no meio da psicologia, mas um dia a gente estava lá trocando uma ideia, falando e tal, e aí abre a porta a mulher e solta-lhe um esporro no Pena. Ô Pena, você já foi pegar o carro? E aí, na mesma hora, o semblante dele se transforma e a gente vê um outro Antônio Gomes Pena, de um marido ali. Não, amor, eu vou pegar. Vamos lá, né, Pena? Pô, tô precisando do carro, dando mó esporro no cara. Então é isso, às vezes a gente se mostra de um jeito, com uma consolidação de hábitos dentro de uma estrutura psíquica, num plano relacional, e em outra a gente vai se mostrar de outra forma. Os hábitos, eles vão se estruturar desde a infância, desde a tenra infância. E a gente vai começar a estruturar esses hábitos por movimentos intuitivos, maneiras de se expressar intuitivamente, algumas crianças mais chorosas, outras crianças mais irritadiças, umas mais expressivas, outras mais caladas, já consolidando esse hábito de ser. Para além disso, nós temos o atravessamento dos hábitos dos adultos que nos rodeiam
na infância. E a gente vai, eu já falei disso aqui em outra live, na influência dos pais na vida amorosa, e a gente vai como uma grande esponja, uma hábil esponja mental, absorvendo a partir da observação os hábitos dos nossos pais. Daí muitas coisas falam assim, puxou o pai, puxou a mãe, mas você vê que tem alguns hábitos que vão acontecendo, vão se estruturando, se consolidando ao longo do desenvolvimento do filho. Eu tenho a minha filha, eu vejo isso. Algumas coisas que ela não tinha, ela começa a ter. Ela começa a ter por observação e repetição. Ela ama muito os pais dela, a minha filha ama demais a mim e minha esposa, e ela vai observando, ela vai convivendo e naturalmente a mente dela vai absorvendo alguns hábitos de se expressar, alguns hábitos de expressar emoção, alguns hábitos de pensar, como a gente vai percebendo, a partir da observação e imitação. Nós somos seres programados para aprender por imitação, e isso é uma ferramenta fantástica. Quando você toma consciência disso, você usa didaticamente isso. É o que a psicologia faz. Ela observa o ser humano, observa as mazelas, as coisas ruins e contraditórias e pensa como melhorar isso, e observa também movimentos naturais do processo de aprendizado, interação humana, e formata isso como técnica para ensinar para os outros. E é isso que eu vou colocar aqui para vocês, uma das questões ligadas a hábito. Você tem uma dificuldade em assimilar um novo hábito de alguma coisa, você pega pessoas ou uma pessoa como referência de modelagem. Isso é um termo técnico. Eu vou pegar uma pessoa que tem uma facilidade, uma capacidade, uma habilidade já muito bem treinada, e eu vou me aproximar dessa pessoa, eu vou dialogar com essa pessoa, eu vou observar no bom sentido aquela pessoa, porque você pode aprender com ela, tomando ela como referência. Percebe, gente? Você tem algum hábito limitante? Você quer transformar isso em um hábito potente, positivo, um hábito que vai fazer você avançar na vida? Olha quem tem isso e ao invés de invejar, ao invés de cobiçar, ao invés de se afastar, você vai se aproximar, você vai dialogar com aquela pessoa, dependendo do nível de intimidade, você vai aprender profundamente com aquela pessoa. Eu tenho clientes aqui, eu tenho um especial, ele está me assistindo aí, que eu já o chamo há muito tempo de mentor, porque eu sou terapeuta dele e ele é o meu mentor em várias coisas que estão fora do campo da psicologia. Converso e aprendo muito. Isso é fantástico. Eu sou um homem muito privilegiado, eu tenho plena consciência disso, porque eu converso com pessoas de campos muito diferentes, pessoas com habilidades e competências muito diferentes, e eu vou absorvendo mesmo, que eles vão naturalmente falando da vida deles, por exemplo, atendo muito empresário, muito gestor, atendo CEOs, atendo donos de banca de direito, grandes bancas, atendo grandes gestores públicos, graças a Deus eu tenho esse privilégio, e como eu aprendo. Eu não só estou trabalhando com eles, assimilando aquelas referências que eles estão dando, vendo como eu posso ajudá-los, intervindo com as minhas técnicas, como eu estou aprendendo. E eu estou vendo o que é possível ser feito. Porque se eu tenho uma crença limitante que eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou chegar lá, eu não vou dar permissão à minha mente para assimilar hábitos que vão me fazer chegar lá, porque isso é contraditório. E a nossa mente, ela é uma engenhosidade, uma máquina complexa preparada para realizar aquilo que a gente acredita. Entende, gente? Projeções mentais, já falei e repito, projeções mentais são hipóteses. Quando eu projeto o futuro, eu estou criando uma hipótese. Só que a mente não sabe a diferença entre hipótese, aquilo que é plotado na mente, na tela mental, e aquilo que a gente enxerga. Já teve experiência em neurociência comprovando isso. Pedia para uma pessoa observar um objeto, era acionado determinadas regiões do cérebro. Quando a pessoa, um cientista pedia para ela fechar os olhos e imaginar o mesmo objeto, acionava as mesmas regiões do cérebro com a mesma intensidade. Então, tudo aquilo que eu projeto como hipótese mental, a mente acredita, ela acha que é verdade e ela vai trabalhar em nós para acionar os nossos hábitos de pensar, sentir e agir
para aquilo se consolidar como realidade. Então, se eu acredito que eu posso conquistar tal ou qual coisa na minha vida, seja no campo do fazer, do conviver, do habitar, do conhecer, eu estou falando aqui, gente, das nossas referências, das nossas raízes de absorção e nutrição da existência e da identidade. A identidade, ela é estruturada a partir do que eu faço, com quem eu convivo, de onde eu habito, do que eu conheço, do que eu tenho. Essas são as 5 principais referências de absorção e de nutrição da identidade. Então, se eu acredito que eu posso fazer, que eu posso ter, que eu posso conhecer, que eu posso conviver sobre aqueles determinados aspectos, a minha mente vai me dar permissão para eu criar as ferramentas e as estratégias para conseguir. E aí, uma coisa que pode ser muito favorável ou um grande empecilho são os hábitos. Se eu tenho o hábito de dormir até mais tarde, de ser preguiçoso e procrastinador, eu vou ter uma série de limitações e dificuldades para realizar os meus projetos. Se eu sou uma pessoa que já me habituo a acordar cedo, se eu sou tarefeiro, isso é uma coisa que eu sou, viu, gente? Eu estava falando ontem para um cliente meu empresário. Se é uma coisa que empreendedor e empresário sabe ser bem, é tarefeiro. O que é ser tarefeiro? É fazer uma lista de tarefa e comer com farinha aquelas tarefas. Não é fazer e fazer mesmo. É não sossegar até fazer. Não importa se está cansado, não importa se acha que consegue ou não consegue, não importa se tem dificuldades do meio externo, do contexto, é fazer. Quantas vezes eu estou super cansado, mas eu dou uma paradinha, fecho o olho, dou uma respirada e levanto e faço. E vou fazer. Eu não sossego até fazer. Então isso já é um hábito meu. Um hábito que eu sei que me ajuda muito. Se você não tem esse hábito, vamos construir esse hábito. Aí qual é o desafio de construir novos hábitos? Normalmente, a gente não tem um espaço vazio, na vida adulta, né? A gente não tem um espaço vazio para botar um novo hábito. Normalmente a gente precisa trocar de hábito. Esse é um imenso desafio, um desafio em dobro. Entende, gente? Porque não é só muito desafiador criar um hábito. É tão desafiador quanto jogar fora um hábito antigo para colocar aquele no lugar. Isso na vida adulta. Se eu quero me tornar tarefeiro e eu não sou, normalmente eu sou um procrastinador. Então, eu vou ter que, ao mesmo tempo que consolido o hábito de ser um cara produtivo em tarefas, eu tenho que desconstruir o hábito da procrastinação. É um hábito que vai anular e se sobrepor depois ao outro. Precisa de muita persistência. Precisa de muita perseverança. E esse papinho que tem por aí de coaching, de mindset, etc e tal, eu vi essa semana, um cliente me mandou, eu me mijei de rir com um vídeo do Porta dos Fundos de coaching, gente. Depois entra lá no YouTube e vai procurar o vídeo sobre coaching do Porta dos Fundos. Eu me acabei de rir. Em falar em YouTube, abre parênteses, toda a galera que está me assistindo aí já está inscrita no meu canal de YouTube, já clicou em notificações e está vendo meus vídeos diários. Falando em tarefeiro, o meu cliente ontem falou: Leonardo, mas você é muito produtivo, cara. Como você consegue ser tão produtivo e criativo? Porque você está postando vídeo no YouTube todo dia. De domingo a domingo eu tô de cara. De domingo a domingo. Vocês querem que eu responda as perguntas de vocês. Eu não estou respondendo só por escrito, agora eu estou respondendo em vídeo no YouTube. Todo dia tem um vídeo novo com uma resposta de uma pergunta que vocês no Instagram me fizeram. Porque essas perguntas não vêm do YouTube, essas perguntas vêm do Instagram. Aquelas perguntas que vocês escrevem lá no meu story, que eu faço no Papo Reto. Beleza? Então quem ainda não se inscreveu, não perca tempo. Vai lá na minha bio, clica lá no link, clica lá em inscrever no canal do Dr. Léo Cruz e em notificações que você vai receber a notificação. Ok? Então,
Então é isso. Esse papinho de 21 dias você consolida um hábito, isso é balela. Isso não existe, tá bom? Eu não sei quem foi que inventou essa lenda urbana. Você pode começar a criar um hábito lá depois de um mês. Você quer ver um hábito bem criado mesmo? Bota aí 1 ano na conta. 1 aninho. Aí você vai ter um hábito criado. Beleza? Uma coisa é muito interessante. São pequenas ações cotidianas, aparentemente irrelevantes, que vão construir grandes e relevantes mudanças ao longo de um ano. Então, você quer uma ferramenta para desanimar de um projeto? É achar que você vai realizar esse projeto em 1 semana, em 1 mês, em 2 meses. Tudo que é importante nessa vida, tudo que é grande e relevante, leva tempo, precisa de empenho, precisa de dedicação. Não é assim da noite para o dia. Inclusive a consolidação de novos hábitos. Então vamos lá, vamos nos empenhar diariamente. Nós, hoje, seres humanos contemporâneos, estamos criando vários hábitos que são tiro no pé e que conflituam e limitam muito o crescimento e desenvolvimento humano. Uma dessas coisas é a bendita da multitarefa. Vamos parar de multitarefar desse jeito louco e absurdo que está hoje em dia. E o que ajuda tanto a gente consolidar o hábito da multitarefa? Esse aparelhinho aqui que está nos facilitando essa intermediação, o celular. Para de ficar mexendo no celular toda hora, o tempo todo. Isso é uma merda. Isso faz mal. Isso te desfoca. As pessoas ficam me perguntando: Leonardo, como melhora minha concentração? Como melhora minha atenção? Aí muitas vezes eu falo: é simples, é só você parar de ficar treinando dispersão. Dispersão é o oposto de concentração. Só que as pessoas estão hoje em dia naturalmente, tranquilamente, treinando dispersão. Por quê? Porque os estímulos dentro dessa ideia da cultura de consumo, eles nos propõem que a gente fique desfocando o tempo todo e refocando, porque as concorrências são muito grandes. São muitas pessoas tentando vender produtos e serviços. E aí tentam, todas elas, puxar a nossa atenção. E a gente vai ficando disperso. A gente quer ver TV, ouvir música, mexer no celular. Outro dia eu vi um maluco saindo do metrô. Aí ele estava olhando pro celular assim, ó, andando no metrô. Falei: esse cara tá doido. Passando na roleta devagar, atrapalhando os outros, caminhando. Aí eu fui acompanhando ele de longe. Eu, psicólogo doido que sou, né? Fui acompanhando esse cara. Eu falei: meu irmão, não é possível. Aí o cara saiu da roleta, caminhou uma grande extensão, subiu o metrô, a escada rolante, tudo assim, mexendo no celular. Aí eu parei assim mais ou menos do lado dele para ver. Tava vendo Instagram. Pelo amor de Deus, se é lugar de ver Instagram, gente? Um montão de gente andando com o celular no meio da rua. Aqui no Rio de Janeiro é ótimo, porque os ladrões e os pivetes adoram, né? Esse povo fica andando com o celular na rua, olhando assim. É um espetáculo. Eles adoram fazer um dinheiro fácil. Isso treina o quê? O hábito da dispersão. Eu já falei aqui com vocês, né? Quando eu falei de dependência digital. Tem cliente meu que para no meio da sessão e puxa o celular para olhar. Eu sempre falo: guarda essa porra. Tu tá mexendo isso aí pra quê, cara? Tu tá aqui na tua sessão, tá pagando caro, porque a minha consulta não é barata. Tu tá mexendo no celular pra quê, meu irmão? O que tem de importante? Tua mãe tá no hospital? Tem alguém morrendo? O que é? Jogou na Mega Sena e tá querendo ver o resultado? O que é, porra? Então guarda esse negócio. Entende, gente? Isso é dispersão. E outra coisa, um hábito horroroso. As pessoas, ao invés de pegarem o bendito celular, entrarem na bendita da internet para assimilar novos conhecimentos, para aprender novas coisas úteis e construtivas, vão ficar olhando besteira, bobagem, a vida dos outros. Um péssimo hábito, ficar olhando, cultivando inveja, amargura e cobiça da vida dos outros. Ou então, ficar usando muito tempo da sua vida vendo besteira, nada a acrescentar. Deixando de assistir um bom curso online, ou deixando de ver perfis como esse no Instagram, maravilhosos, como o do Dr. Léo Cruz, vídeos legais de aprendizado no YouTube, ou de pegar um livro, de assistir alguma coisa, de aprender alguma coisa que vai agregar, porque nós estamos na era do conhecimento.
Nós estamos numa era fantástica que a gente tem à mão milhares, trocentos milhares de gigabytes de informação à nossa mão e muita coisa gratuita. Então vamos aprender. Vocês têm visto TV falando sobre as profissões do futuro? Que agora, com um processo de automação, nós vamos deixar cada vez mais de fazer coisas mecanizadas, coisas repetitivas, a máquina vai fazer. E algumas coisas elaboradas e mais complexas, a máquina também vai fazer. Então, cada vez mais a gente tem que usar a cachola, a gente tem que ter know-how, expertise, elaboração criativa, capacidade de empreender novos projetos e coisas para a gente ter um lugar ao sol, para a gente ganhar dinheiro e para a gente poder crescer profissionalmente. E isso faz parte de bem viver. Não é verdade? Não somente empreender novos projetos amorosos, que eu trabalho muito aqui no Instagram, falo muito de autoestima, de autoconhecimento e amor, mas também na vida como um todo. E se a gente está feliz no trabalho e está ganhando bem, ajuda no amor, não ajuda? A minha mãe já dizia, meu filho, ela me falava quando eu era solteiro, amor é maravilhoso, mas não se sustenta por muito tempo sem dinheiro. Vai casar e não vai ter dinheiro para ir um diazinho almoçar fora, jantar fora. Não ter dinheiro para comprar um eletrodoméstico legal, para pagar uma diarista. É ou não é, gente? Aí o amor fica mais difícil, fica mais desafiador. É ou não é? Então vamos ganhar nosso dinheiro que ajuda na vida amorosa. E aí? Tá desfocando toda hora esse meu celular? Celular caro desse? Então... Agora, tarefa de casa para vocês. Eu gosto de passar tarefa de casa. Não é só ficar me ouvindo não, tem que atuar, tem que se ativar. Eu quero que vocês façam uma lista dos hábitos positivos que vocês têm e dos hábitos negativos que vocês têm ou limitantes. Hábitos de pensar, sentir e agir. Tá anotado? Se quiser pode fazer depois, mas anota na cachola ou anota no papel aí na caneta. Ou então anota naquele aplicativo de agenda, legal, no Note aí. Vamos anotar. Os hábitos negativos, depois vocês vão fazer uma lista paralela. Vocês vão ver o antônimo desse hábito. Se você é procrastinador, você vai colocar lá, ativo, produtivo. Se você não sei, gente, vamos lá, temeroso, inseguro, você vai colocar ali do outro lado. Seguro, corajoso, são hábitos, né? Valores são hábitos. Os valores são códigos de comportamento. Então, vamos lá. Positivos e negativos e depois com os negativos em paralelo o antônimo, o que seria positivo daquilo. Vocês vão escolher no máximo um ou dois desses hábitos que vocês queiram trabalhar no seu cotidiano. E vocês vão estabelecer metas para esses hábitos. Eu, em até dia tal do mês tal do ano tal, vou ter consolidado esse hábito a partir de ter que ter algum dado concreto e mensurável. Eu tenho o hábito de acordar tarde. Então, até o dia tal do mês tal do ano tal, meta tem que ter dia, mês e ano. Tá? Depois eu vou falar das propriedades das metas em outra live. Mas eu já estou dando a dica. Dia, mês e ano. Eu vou acordar cedo. Cedo não é mensurável. Às 7 horas da manhã de segunda a sexta. Vou estar estabelecendo essa rotina de acordar de segunda a sexta às 7 horas da manhã, no dia tal do mês tal do ano tal. Já vou ter feito isso por um mês, por 2 meses. Aí você bateu a meta. Beleza? Estabeleça a meta para no máximo mudança de 1 ou 2 hábitos. Coloca aí pelo menos 6 meses à frente para você bater essa meta. Não daqui a 1 mês, não daqui a 2 meses, não daqui a 3 meses, mas daqui a uns 6 meses ou 1 ano. Bota lá. Escreva grande e coloque em algum lugar que você possa ver. Além de um lugar físico, na tua casa, por exemplo, escreva também grande no teu celular. E aí o que você vai fazer com essa meta? Você vai colocar um alarme para tocar todo dia e todo dia você vai ver essa meta. Todo dia. A meta tem que ser vista todo dia. Não tem que ser vista de vez em quando, a hora que deu na telha
ou pura e simplesmente esbarrou. Meta você tem que olhar para ela todo dia. Você tem que comer a meta, você tem que respirar a meta, você tem que ser a meta. E aí a gente realiza. Beleza? Principalmente quando a gente está falando de trocar um hábito negativo por um hábito positivo. Faz sentido, gente? Acordo às 6 da manhã para ir à academia. Elaine, você é minha ídola. Eu tô de cara com você. Tá aí, eu vou pegar uma meta dessa pra mim. Pô, acordar todo dia às 6 da manhã, olha que maravilha. É possível? Te faz bem? É importante pra você? Você vê resultado? É isso. Quer ter uma vida boa, feliz, contente e realizada? Tem que meter a mão na massa e tem que fazer. Não tem mimimi, não tem tititi aqui não. Não tem passadinha de mão na cabeça. Aqui o papo é reto, porque a live é papo reto. Beleza? Então assim, lista de hábitos positivos para manter, lista de hábitos negativos para mudar. Cria o antônimo do hábito pro positivo. Escolhe 1 ou 2 hábitos desse para trocar. Cria uma meta. A meta tem que estar jogada na data de 6 meses a 1 ano à frente. Criou isso? Alarme diário no celular. Todo dia vai tocar e você vai reler a meta, você vai rever e você vai renovar o compromisso daquela meta com você, daquela mudança daquele hábito. E você vai conseguir. Eu boto a minha mão no fogo, você vai conseguir. Certo? Tô olhando aqui pro relógio, mais 5 minutos de live. Alguém tem alguma pergunta para mim? Dr. Léo Cruz? Escreva uma pergunta aí, que enquanto isso eu vou falar de outra coisa muito legal. No início de agosto, preparem-se que vai ter o segundo lançamento do curso do Dr. Léo Cruz, com um novo nome, porque eu ampliei o curso. Agora, além do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do cuidado na vida amorosa dos namorados e casados, eu estou criando um módulo. Amanhã eu estou filmando o dia inteiro. Todo o roteiro já está pronto, todos os exercícios prontos. Amanhã eu estou criando um módulo novo para autoestima. Um módulo todinho só para autoestima. Então vai ter uma primeira parte do curso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e autoestima. E o segundo momento do curso vai ser para trabalhar todas as fases da vida amorosa. Para os solteiros que estão na ficação, para os namorados, para os casados e para aqueles que estão sofrendo o processo de término de relação, de separação. Beleza? Então se preparem aí que o bicho vai pegar, agosto está chegando. Quem já comprou o curso vai poder ver todos esses módulos agregados, porque quem compra o curso tem direito a assisti-lo por 2 anos. Então vai ter material novo aí para quem já comprou. E para quem não comprou, vamos logo aí fazendo uma poupança, juntando um dinheirinho. O curso é barato, na verdade não precisa fazer grandes poupanças para poder comprar. Vocês vão ver todos os vídeos de depoimento que vou botar na página de vendas dos meus primeiros alunos, todos eles falando assim, eu não pedi para eles falarem, hein? Gente, todos eles falando, gente, é muito barato esse curso, tá de graça. Se você vai fazer terapia por aí, você gasta muito mais do que isso. Todos eles eu fiquei impressionado. Nenhum deles se conhecia, eu não pedi isso para ninguém. Vamos lá. Estou em um processo de evolução sempre. Preciso de orientação para conviver com mãe controladora, egoísta e difícil de comunicação. Olha só, conflito de hábitos, né, querida? E você morando com sua mãe, você convive com ela, vou fantasiar, vou imaginar que você mora com ela. Se você mora com ela, você está abaixo numa hierarquia familiar, isso torna tudo muito mais difícil. Como você vai fazer para escapulir disso? Primeiro, muita conversa, muito confronto, sempre que possível, sem conflito. Confrontar significa se colocar de frente com. Essa é a etimologia da palavra confronto. Então não precisa de confronto com conflito. Você pode ter um confronto maduro e adulto, dizendo, olha, tenho tal idade, faço isso, isso e isso, não quero mais o seu controle nisso e naquilo. Ela é egoísta, então conforme-se, ela não vai mudar isso, provavelmente você não vai conseguir. Vai se frustrar muito de se ficar tentando. Você vai ter que criar estratégias para conviver com essa pessoa egoísta que é sua mãe e de difícil comunicação.
Tem difícil comunicação? Vai ter que conversar o estritamente necessário. A gente pode se frustrar muito menos se aprendermos a lidar com os defeitos dos nossos pais, saber criar estratégias para lidar com eles ou de bypassar ou de burlar esses defeitos. Como escolher a meta mais importante? Ao mesmo tempo que é uma pergunta que pode parecer simples e redundante, ela é muito relevante. A meta mais importante é aquela que pode gerar maior impacto positivo na sua vida. Então vamos lá. A primeira meta a ser escolhida pode ser aquela que exige de você o menor empenho, esforço e dedicação com o maior impacto positivo na sua vida. A segunda meta a ser escolhida é aquela que pode gerar o maior esforço, empenho e dedicação com o maior impacto na sua vida. Então escolha a primeira, aquela que possa ser mais fácil de ser realizada, menos desafiadora, e depois a mais difícil, sendo que elas têm que ter o maior impacto de todos da sua lista. E para quem não tem o que, querida? Boiei aí. Tem que ter uma pergunta completa. Como faço para aprender a gostar de ler? Interessante. Sabe por quê? Eu tive muita dificuldade com leitura. Eu fiz... a minha família é uma família simples, de poucos recursos. Eu fiz escola municipal durante todo o meu ensino básico e fiz escola federal tecnológica no meu ensino médio. Eu só tive na minha vida inteira 1 ano de escola paga. O resto tudo foi público. Escola municipal no ensino básico, escola federal, Cefet, escola técnica no ensino médio e a UERJ, graduação, mestrado e doutorado. Meus pais não liam, não tinha livro lá em casa. Só tinha uma enciclopédia doida lá que eu não sei por que meus pais compraram. Eles nunca leram nada, eu nunca vi eles lendo. E eu sempre tive muita dificuldade de ler na graduação, na faculdade, porque eu não tinha esse hábito. Depois eu fui fazer uma escola técnica que era muita matemática, muita física. Eu fiz mecânica industrial no Cefet. Tudo a ver com psicologia. E então, para eu estudar psicologia, que eu precisava de ler muito, eu tinha muita dificuldade, porque tinha uma porrada de formiga no meu rabo, picando o meu rabo na hora que eu ia ler. Não é isso, gente? Parece que tem um formigueiro na bunda, que você não para quieto. Porque eu não tinha esse hábito. E o que é que eu estabeleci como meta para mim? Eu estabeleci um número de páginas que eu tinha que ler todo santo dia. Aí é a história do ser tarefeiro, que eu sou muito tarefeiro. Então assim, eu comecei com 10 páginas, rapidamente subi para 20 e estabeleci durante muito tempo depois uma meta de 50 páginas. E o que eu estabeleci dentro dessa meta? Eu não levanto a porra da bunda da cadeira até ler 50 páginas. Eu não vou ficar bebendo água porque eu não quero ficar fazendo xixi e eu não vou ficar fazendo outras coisas. Eu vou ler as 50 páginas. É a história do tirar um hábito e colocar outro. Entende? Todo hábito novo vai dar muito desconforto e muito incômodo para criar. Então assim, estabeleça metas viáveis com desafio. Toda meta, ela tem outras características de meta, como eu já falei. Ela, ao mesmo tempo que ela tem que ter gradiente não é a marca de TV. Gradiente é uma gradação que seja viável alcançar. Ao mesmo tempo que ela tem que ter esse gradiente, ela tem que ter desafio. Então, assim, você vai colocar um número de páginas diários para ler que seja viável, você sente que é viável, embora desafiador. E você vai ler todo santo dia. Beleza? Você só larga o livro quando terminar de ler aquela quantidade de páginas. Começa por baixo. Quando você vê que aquela quantidade está fácil, aí tem que subir. É que nem puxar ferro na academia. Entende? Você está com aquela repetição, já está leve, você não aumenta o peso? É a mesma coisa. Você vai começar com uma quantidade que vai ser desafiadora e rapidamente isso vai aumentar, porque você vai ver os benefícios daquele desenvolvimento, daquela habilidade, você vai ver o retorno na sua vida. E se é uma coisa que traz retorno na vida, é leitura, é a absorção de conhecimento. Já falei e repito, eu só tenho a vida que eu tenho graças ao conhecimento que eu insisti em aprender e assimilar e não me cansei de ampliar esse conhecimento. Olha só, gente, eu acho que a grande maioria dos psicoterapeutas tem uma especialização.
Eu fiz uma especialização, achei pouco, fiz uma segunda, achei pouco e fiz uma terceira. Eu não tenho uma quarta especialização clínica porque eu casei e tive uma filha. E aí fica muito difícil, hoje em dia, eu agregar mais uma especialização, porque senão eu teria feito. Eu não paro de querer estudar, de querer aprender, de querer conhecer mais. Em paralelo a todas essas especializações, eu fiz mestrado e doutorado. Eu só tenho o que eu tenho hoje, eu tenho plena clareza, também por conta muito do conhecimento, além, lógico, das capacidades de realizar tarefas, de persistir, de ter a criatividade de desenvolver e propagar o meu trabalho, de divulgar o meu trabalho, várias coisas, mas o conhecimento é fundamental. Eu estou lendo aqui uma pergunta em silêncio, gente, que é uma pergunta que não tem a ver com formação de hábito. Essa pergunta você vai colocar, Pauline Lima, essa pergunta você vai colocar quando eu abrir de novo o meu espaço no Story para novas perguntas, porque tem a ver com relacionamento e não tem a ver com hábito. E aí você, espero que assista mais lives minhas, mas vai saber dessa regra. Aqui, durante a live, você só posta a pergunta sobre o tema da live, senão eu não respondo. Essa pergunta sobre vida amorosa eu vou responder da Cindy, porque ela tem a ver com hábito. Namorei 4 anos com uma pessoa. Há 4 meses a gente terminou. Tô achando tudo muito estranho. Nunca passei por isso. Tenho necessidade de ficar vendo o Instagram dele e etc. Mas escondo isso. O que faço? Tem a ver com hábito, Cindy. Por quê? Você ficou namorando 4 anos essa pessoa e estabeleceu hábitos de convívio na relação. E agora você está estruturando um hábito limitante, um hábito que vai perpetuar o seu sofrimento olhando o Instagram dele. Você vai lá ver a minha live Como Esquecer o Ex, que está no IGTV. Porque você tem que ouvir o que eu disse lá nessa live. Você tem que desconstruir esse hábito de convívio com ele. Porque se você ficar vendo o Instagram, vai se fazer cada vez mais presente a ausência dele. E isso vai te gerar muita frustração, sofrimento e apego emocional a ele. Você agora tem que deslocar a energia afetiva que está atada à imagem dele e tem que liberar essa energia afetiva, até que essa energia afetiva se ate à imagem de outra pessoa. Então, assim, para agora de ver o Instagram dele. Você vai deixar de seguir, vai bloquear, vai fazer qualquer coisa. Você vai parar de olhar isso. E aí a história da renovação de hábitos. Você tem que ter persistência, você tem que ter empenho, porque você está viciada num comportamento, num hábito que só te faz sofrer. Se você é masoquista, você continua, porque você tem prazer com o sofrimento. Se você não é, vai parar agora, tá? Tô puxando a tua orelha sério.